Mas, pois bem, em fevereiro desse ano, 24 de fevereiro, Putin declarou guerra à Ucrânia, invadiu a Ucrânia, na verdade, né? Nem declarou, já invadiu. E Ele considera uma manobra especial, alguma coisa assim. não é que ele considera, ele fala isso para a população. Sim, E lembrando sim. que na Rússia é tudo controlado pelo Estado, né? Sim, Então, sim. toda a notícia... Eu tenho um amigo que chama Gabriel Kaminski, que ele é meu coach, inclusive, mas ele é coach de muitos atletas, né? De bodybuilding e tal. E ele tem algumas atletas na Rússia. E ele fala que para elas nem tem guerra, não existe guerra. Não, que guerra? Porque não é falado assim. Entendi. Na mídia lá é uma operação especial de desmilitarização da Ucrânia e desnazificação da Ucrânia. Então, é uma forma de justificar a invasão e matar vários inocentes lá por causa disso. Mas Sim. o que eu queria dizer é, desde que começou a guerra, a Europa mandou muito dinheiro para a Rússia por meio da compra de petróleo e gás. E agora que o Putin fechou o Nord Stream 1, e... Mandou dinheiro não, recebeu o dinheiro da Europa. Né? Não, então, isso que eu tô dizendo, a Europa mandou para ele, sim, né? Sim. Eu lembro que, eu não sei quanto tempo era, agora não vou me lembrar, mas acho que 3 ou 4 meses de guerra, 6 meses vai no máximo, eles tinham enviado mais ou menos 35 bilhões à União Europeia, 35 bilhões de euros para a Rússia e 1 bilhão para a Ucrânia, para ajudar. Então, na verdade, eles financiam a guerra. Faz sentido. E aí o petróleo começou a subir, o preço do petróleo explodiu. Então, na realidade, para o Putin, para a população da Rússia, não. A população da Rússia é ruim, porque teve sanções, as empresas saíram, o rublo derreteu, teve congelamento de dinheiro. Para eles, o não. rublo, acho que Mas para o Putin e para a organização que ele está querendo fazer, foi ótimo. Para a China também foi ótimo, porque agora a China... a gente vai fazer sanção com a Rússia. Tá, a Rússia fechou o Nord Stream. A China compra agora, uma belíssima arbitragem, compra a energia da Rússia e vende para a Europa. Então, eles só estão mudando o caminho, mas o caminho é o mesmo. E encarece toda a energia europeia. Exato. E aí, nos Estados Unidos, o que o Biden está fazendo? Em vez dele, no começo do mandato dele, antigamente, quando era o Trump, ele autorizou um pipeline que chamava Keystone Pipeline XL, que era um oleoduto que transportava óleo do Canadá até o Golfo do México. Ia gerar uns 17 mil empregos e ajudar a aumentar a independência energética dos Estados Unidos, que era uma coisa que o Trump se preocupava muito. E ele falou, não sei se você já viu uns vídeos que rolam na internet hoje em dia, em 2018 dele, em reunião na ONU. No Parlamento Europeu, no parlamento, e aí o pessoal tudo rindo da cara dele. Esse laranjão mal educado, esse cara, ele tá falando pra gente. E ele falava, vocês estão muito dependentes da Rússia, vocês ainda querem que a gente proteja vocês por meio do nosso OTAN, gasto, né? com a OTAN. E todo mundo rindo dele. E foi exatamente isso. E ele queria deixar os Estados Unidos o mais independente energeticamente possível. O que é muito inteligente, estrategicamente falando, para o país. Exato. Quando o Biden entrou, ele falou, não, porque a gente não pode, porque o ecossistema, piriri pororó, e fez um shutdown desse pipeline que ia gerar empregos, além de conseguir fazer esse transporte. Será que o Biden é um agente russo? Então, né, falavam que era o Trump, que isso foi depois comprovado que não era verdade, né? Ficaram anos falando de um collusion entre Rússia e Trump, e não era verdade. E, no fim das contas, quem está ajudando a Rússia é o Biden, né? Mas, enfim, o ponto é que eu até vi você fazendo um post no Twitter sobre o negócio da privatização da Petrobras, que você agora acha que é contra, porque isso é um setor estratégico, mas foi justamente o Estado e essas decisões que o Estado fez, porque não foram as empresas que decidiram de livre e espontânea vontade, vamos parar de extrair, de comercializar, de fazer transporte de óleo. Foi o Estado, por meio das suas regulações, das suas sanções, das suas intervenções, que falou, não, agora não queremos mais oleoduto, agora as empresas têm que se adequar a essas e essas regulações ambientais. O Estado sempre vai ter esse poder, infelizmente, né? Sim, mas é o que a gente precisa lutar justamente para reduzir isso. Então, no caso do Brasil, a gente tem a Petrobras, mas como seria se a gente tivesse um setor aberto, porque não basta só privatizar, né? Você teria que desestatizar o setor, né? E acabar o monopólio, abrir isso para concorrência. No Brasil, você acha óleo no teu quintal, não é teu. É da Petrobras, é do Estado. E quanto mais lugar mais estatal, mais fácil fica de fazer corrupção. Sim. Não, tem uma correlação, né? Eu concordo pra caralho em tirar o monopólio da Petrobras sobre o óleo e o gás, vai. Mas é que, tipo, se a gente vender a Petrobras hoje, quem que vai comprar?
quem vai comprar provavelmente é um cartel internacional de óleo e petróleo. Tipo, os caras falam de 7 irmãs. Eu não entendo muito sobre essa porra. Mas eu não sei se eu quero dar um ativo desse pro interesse estrangeiro, entendeu? Eu tenho medo de que eles vão lidar com a empresa não para melhor benefício nacional, mas sim para melhor benefício, ponto, de lucro. Inclusive, os últimos anos da Petrobras, ela tem sido controlada pelo mercado internacional. Porque essa prática de preços dolarizados da gasolina aumentou pra caralho a inflação do brasileiro. Então, mas o grande problema é quando você analisa só por esse recorte, aí você fala, nossa, mudou aquela paridade de preço internacional e acabou com tudo. Só que antes, a gente estava pagando isso de um outro jeito, de uma forma indireta que a gente não vê muito, por meio dos sucessivos déficits que a Petrobras tinha. O problema é que ela foi roubada, né? Então, mas não é só isso. A corrupção, ela custa muito, mas a má gestão custa mais que a corrupção, na realidade. Sim. Então, quando você vê a Petrobras, durante os anos PT, sendo utilizada como instrumento de política monetária, o que é isso? Então, eu vou baixar os preços na canetada, eu vou ter operação deficitária, ou seja, eu vou gastar mais dinheiro do que está entrando, então eu vou ter déficits sucessivos. Sim. Chegou a ter a maior dívida corporativa do mundo numa empresa. Ela tinha, na época, hoje eu não sei os números, mas tinha uns 80 mil funcionários, que era o dobro das 2 maiores empresas de óleo e gás do mundo somadas. Caramba. Fora a corrupção. Não estou nem contando a corrupção aí nesse corrupção, caso. né? Se for para pensar, por que tem 80 mil funcionários? É um cabide de emprego, é? exatamente. Mas é uma corrupção institucionalizada, vamos dizer assim. Ela não é ilegal, mas ela não é gerida de uma forma como um empresário faria. Porque eu, na minha empresa, eu tô gastando meu dinheiro. Então, eu estava falando para você da minha plataforma de curso, que é feita totalmente com dinheiro próprio. Eu vou tentar gastar esse dinheiro da melhor forma possível. Eu não vou sair distribuindo dinheiro e torrando dinheiro e tal. Então, um empresário que visa a melhor formatação da empresa, a empresa é feita para ter lucro. A empresa, o Milton Friedman falava isso, né? Que a função social da empresa é ter lucro, porque é isso que gera a saúde da empresa, a empresa ficar saudável, aí ela realmente pode gerar empregos de forma sustentável. Então, todo esse período em que a Petrobras foi não só saqueada, mas foi mal gerida, para que você conseguisse fazer a inflação ficar artificialmente baixa, quem paga isso? A gente, via impostos. Então, esse recurso todo, que estava sendo o nosso dinheiro sustentando uma estatal. Quando você fala, mas aí a Petrobras está tendo lucro e ela não está visando os interesses do povo, os interesses nacionais. Mas, na realidade, povo, né? Ela está sendo utilizada por outro lado, só que a gente não vê isso. Você vê o que está lá na inflação do IPCA. Você não vê que está tendo um monte de déficits, essa dívida corporativa gigante, um aumento do custo para ela se endividar, porque você perde o investment grade, que é aquele selo de bom pagador, começa a ficar mais caro para você se endividar em relação aos teus devedores internacionais. Então, assim, por mais que, sei lá, vamos supor que você acha que não é legal privatizar tudo e tal, mas reduzir esse tamanho do Estado, o máximo que for possível, é interessante porque vai acabar acontecendo isso, e isso é qualquer governo. Claro que tem governos que vão atuar para melhorar, outros para piorar, mas qualquer governo, qualquer formação de Estado vai acabar sendo prejudicial, porque tem esse poder, né? É que hoje em dia a Petrobras não parece estar indo mal. Ela está dando lucro. Então, ela está dando lucro, ela diminuiu, ela enxugou, ela aumentou o seu valor de mercado. E ainda então, ainda seria, sim, mas ela poderia justamente não ser mais, né? Poderia ser melhor gerida ainda, principalmente, e não só o fato da Petrobras, como eu falei, não só o fato dela ser privatizada, mas abrir o mercado para mim isso é o mais importante, de abrir para concorrência. Então, nos Estados Unidos você tem concorrência, por mais que exista um cartel, e eu acho que isso também tem a ver muito com a regulação que o próprio Estado faz. Então, de novo, você precisa atuar para diminuir essa atuação exagerada do Estado. Mas por mais que cartéis. Sim, mas quem é que forma os cartéis? Cartel internacional, mas quem que forma os cartéis? Por meio da regulação. E, na realidade, os grandes bilionários do mundo, você vê que eles acabam atuando, os bilionários, as grandes empresas, etc., eles acabam atuando para que exista esse corporativismo, porque para eles é interessante. É ótimo. Eu não quero concorrência. Sim. Então, o cara que chegou lá, sei lá, o Jeff Bezos e o Bill Gates, esses caras vão atuar para aumentar imposto, vão atuar, tudo sempre com uma sinalização de virtude de a gente é bonzinho, mas não é bem assim. Bonzinho, o objetivo é não ter concorrência, porque se eu
cresci na base de, vamos colocar entre aspas aí, de uma economia mais liberal. Eu cresci naquela ideia de eat or be eaten, né? Comer ou ser comido e concorrência e vambora. E quando eu cheguei no topo, eu começo a financiar os partidos políticos que vão passar regulações para piorar esse ambiente de negócios, que eu já estou muito grande, então foda-se. Sim, Eu consigo assumir, eu consigo um aumento no custo trabalhista, um aumento no custo de impostos, eu absorvo. E o pequeno? Sim. O pequeno não chega lá. Sim, isso é um problema com certeza. E não parece que não tem para onde fugir? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Por isso que eu não tô assim, caralho, privatiza a Petrobras, o importante é privatizar. Não, o importante não é privatizar. Pode até ser privatizado, mas o importante mesmo é acabar com regulações que permitem monopólios. Porque se você vai dar um monopólio de energia do Brasil para empresas internacionais, estrategicamente falando, geopoliticamente falando, isso é muito burro. E a gente tá vendo a Alemanha se fudendo agora porque ela não pensou estrategicamente com a sua matriz energética. Mas foi o próprio Estado alemão que ferrou, que fez isso. De novo, não foram as empresas. Então, são duas coisas. Sim. Privatização, desestatização. Então, já tem algumas concessionárias da Petrobras, algumas empresas ligadas à Petrobras que já começaram a ser vendidas, isso já é bom. Uhum. E você tem abertura do mercado. Então, não é só a privatização. Esse ponto é importante realmente de ser frisado. Não é só a privatização, é a abertura do mercado de fato. Porque mesmo com algumas regulações que passaram abrindo um pouco mais o mercado do que era no passado, ainda na prática o monopólio é da Petrobras, da distribuição e tal. Se eles são donos de todo o petróleo que pode ser achado no território nacional, eles são donos de todo o petróleo. Exato. Então é uma discussão que precisa ser feita e assim, foi justamente o poder demasiado do Estado. E essa sanha progressista, ecoterrorista que eu chamo, por meio desses governos mais progressistas no mundo todo, que causou esse problema que a gente vê hoje. Então, essa forçação de barra. E aí você vê, por exemplo... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.